Olá, meu amigo, minha amiga, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico. Nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, prosseguindo no estudo do capítulo 18, vamos analisar os versículos de 33 a 37. Nesta passagem, vamos aprender que precisamos ressignificar nossa percepção do mundo, considerando seriamente a crença, a convicção que temos em relação à vida futura, isto é, a vida espiritual. Acompanhe conosco este estudo. O texto bíblico diz o seguinte: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, temos aí o diálogo entre Jesus e Pilatos. Pilatos procura esclarecer-se quanto a Jesus e o crime que ele poderia ter cometido, porque caberia a ele fazer um julgamento. Isso, como nós sabemos, aconteceu na véspera daquela Páscoa em que Jesus foi crucificado em Jerusalém. E os judeus pediam a pena máxima e Pilatos, como responsável pelo governo da província, precisaria ratificar a condenação. Queria fundamentar-se para uma decisão que estivesse de acordo com os preceitos do direito romano. E é bom a gente esclarecer algumas coisas. Por exemplo, a palavra servo, que está usada aí no texto, Haroldo traduziu na sua obra do Novo Testamento, na tradução que ele fez, por servidores. E ele explica que se trata de uma função que está na fronteira entre o servidor e o servo, a palavra que foi usada no texto. A pessoa não é um escravo. O mesmo vocábulo foi empregado em outros textos do Novo Testamento para designar assistentes do rei, oficiais do sinédrio, assistentes dos magistrados, sentinelas do templo. Em suma, designa aquele homem que está sob a ordem de outro. Então Jesus disse: se meu reino fosse desse mundo, aqueles que estão sob minhas ordens iriam me defender, né? Mas o meu reino não é ainda daqui. Isso foi o que Jesus disse. Em Sabedoria do Evangelho, que é uma coleção de Carlos Torres Pastorino, são 8 volumes, no volume 8 ele analisa essa questão. E ele diz que Pilatos não ficou lá na entrada, chamou Jesus para dentro do pretório, sentou-se na cadeira do tribunal para interrogá-lo. Então essa era a formalidade. Então ele tratou o caso com toda a formalidade que exigia o direito romano. A pergunta registrada nos evangelhos sinóticos, o mestre teria respondido simplesmente: Tu estás dizendo. Mas no texto de João, a resposta demonstra a perspicácia de Jesus. Já não estava mais no terreno religioso, mas no político.
E por isso, antes de responder, Jesus pede esclarecimentos a fim de pautar sua resposta de acordo com o sentido real da pergunta. Indaga então se Pilatos quer saber se ele é rei dos judeus por uma convicção dele mesmo, pois nesse caso estaria sendo dada a pergunta o sentido político, e então a resposta seria negativa. Ou se a pergunta fora sugerida pelos outros, pelo clero judeu, porque então teria um sentido religioso e a resposta seria afirmativa. Pilatos não achou graça nessa indagação do réu e responde com ironia. Diz: acaso sou judeus? Foram os teus que te entregaram a mim. Estava claro, portanto, que a acusação procedia dos judeus, já que essa era a origem. A resposta ser afirmativa, mas indireta. Meu reino não é deste mundo. Não se trata de uma soberania política que se contrapunha a Roma. Mas, se fosse o caso, teria havido combate para defendê-lo. Então, dá sentido a essa resposta de Jesus. Pilatos percebe a profundidade dessa resposta e indaga: se tens um reino que não é daqui, então não és rei? Mesmo sendo teu reino fora deste mundo terreno? Jesus, respeitoso e sereno, continua o diálogo com a autoridade civil que tinha direito de inquiri-lo e fala: tu estás dizendo que sou rei, pois nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então ele está dizendo que na hierarquia espiritual ele ocupa essa posição de comando, segundo as revelações dos espíritos, e notadamente temos Emmanuel em A Caminho da Luz, temos também a fala de Leon Denis a respeito disso. Jesus governa o planeta terreno, é o espírito responsável por esse planeta perante Deus. Então, por isso, a palavra reis serve a essa função dentro da relatividade do entendimento humano. Então ele confirma que ele tem essa função nessa passagem do diálogo com Pilatos. Kardec analisa essa passagem no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então Kardec analisa que a vida futura, esse entendimento de que nada se encerra no túmulo, só fica no túmulo o corpo biológico, mas a alma prossegue. Esse é o grande princípio do cristianismo, é o eixo do ensino do Cristo. Sem esse eixo, todos os preceitos morais ficam sem razão de ser. E ele comenta que os judeus tinham uma visão fragmentada dessa questão. Eles achavam que os anjos eram seres privilegiados da criação, já tinham sido criados anjos. Eles tinham observância da lei como um princípio de importância, porque a consequência de observar a lei seria a aquisição de bens terrenos. Deus acumularia a pessoa de bênçãos, significando riquezas, facilidades, conforto, e a não observância significaria calamidades, derrotas, fracassos. Eles tinham esta percepção. Todo cristão crê na vida futura, mas muitos têm uma ideia vaga, indefinida. Céu, inferno, purgatório, limbo, são ideias criadas ao longo dos tempos na tentativa de trazer para a humanidade alguma concretude no entendimento dessa vida futura, mas o Espiritismo vem na época prevista como Consolador prometido por Jesus para completar essa visão, porque agora o homem tem maturidade de compreender esse prosseguimento da vida no mundo espiritual. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser mera hipótese, porque são os que estão experimentando a realidade do mundo espiritual que vêm testemunhar sobre ela. O homem muda o ponto de vista sobre os sofrimentos terrestres a partir do entendimento dessa vida futura, conforme o Espiritismo mostra. Vale a pena ler nesse capítulo 2 do Evangelho, o item 8, que tem o título Uma Realeza Terrestre. O texto é assinado por uma rainha de França,
E ela diz do seu entendimento no mundo espiritual a respeito da fala de Jesus, explicando a sua frustração, porque ela era rainha na terra, achava que seria recebida como rainha no mundo espiritual, mas a realeza terrestre não significou valores significativos para a vida no mundo espiritual. Vale a pena ler o texto, porque ela redimensionou seu entendimento depois da desencarnação. E nós podemos fazer isso ainda antes de desencarnar, dando a justa medida aos valores terrenos, às coisas do mundo, mediante esse entendimento de que a vida continua. Emmanuel vem nos ajudar interpretando o capítulo 34 e o capítulo 36, o versículo 34 e o versículo 36. O versículo 34 é aquele que Jesus fala com Pilatos: dizes isso de ti mesmo, ou foram os outros que te disseram de mim? Esse é o versículo 34. Isso está na lição 85 do livro Caminho, Verdade e Vida, e Emmanuel dá a esse texto o título Testemunho, e ele explica o seguinte: a pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Neste capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Então, olha que alerta muito interessante. O versículo 36 é comentado em 3 textos, a gente só vai fazer pequenos apontamentos, mas vale a pena ler os textos. No Livro da Esperança, no capítulo 30, título Na Construção do Futuro, Emmanuel fala dos que atrasam para executar o trabalho da renovação, afirmando que não fazem isso por maldade, mas porque são vítimas da ilusão que o mundo material cria. Quanto a nós, não cabe a deserção, porque temos a fé raciocinada que o Espiritismo propicia, para sustentar-nos no trabalho, mesmo com todas as nossas imperfeições. No livro Pão Nosso, na lição 133, O Grande Futuro, ele explica que não cabe adotar a postura contemplativa, cruzando os braços diante dos serviços de regeneração da terra, sob o pretexto de que o reino de Jesus não é daqui. Lembra que Jesus colocou o advérbio ainda para mostrar que a possibilidade futura existe. O reino ainda não é daqui, mas cabe-nos trazê-lo para a realidade terrena. E no livro Irmão, capítulo 19, No Reino do Coração, lembra que não podemos resolver o problema do mundo
mas podemos trabalhar em nós mesmos, porque o reino de Deus está dentro de nós. Afirma que para isso precisamos de boa vontade e de considerar as bênçãos que estão presentes em nossa vida, para não nos acomodarmos nunca com o desespero. Todas essas interpretações de Emmanuel, esses livros, foram psicografados por Francisco Cândido Xavier, uma bibliografia super indicada que está aí disponível em toda livraria espírita. Então vamos ler, vamos estudar e vamos redimensionar nossa relação com o mundo, antes que venha o dia em que deveremos retornar ao mundo espiritual. Ficamos por aqui hoje, mas voltaremos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá!